a gente vence na dimensão tática, perdão, vence na dimensão física no nível tático, sim, e que a gente perde no resto, a gente tem que incorporar certas armas ao nosso arsenal. Essas restrições à polícia, elas não são fruto de uma canetada inconsequente de um juiz. Isso é fruto de uma combinação muito hábil de lawfare, guerra jurídica, mal traduzido o termo, né? Guerra jurídica e guerra informacional. Então você cria, guerra informacional, você cria, não é só a narrativa. O problema não é só a narrativa. Porque o seguinte, o que é cognição? Cognição é a capacidade que cada ser humano tem de transformar a informação em conhecimento. Então é a forma como que a nossa cabeça funciona para pegar um determinado dado e transformar aquele dado em conhecimento. Cognição é a capacidade de transformar informação em conhecimento. Sim. Você pode fazer guerra de narrativa? Pode. Só que a guerra de narrativa ela é imediata. Ok? Guerra de narrativa é o seguinte, eu atirei num criminoso, mas foi em legítima defesa. Foi em legítima defesa. E a narrativa oposta é que não, houve excesso. Então vai ficar aquela disputa de narrativa. Tá ok? Agora, ou seja, eu estou discutindo informação. Agora, quando eu consigo afetar a cognição, é diferente. Porque quando eu afeto a cognição, independente da informação que eu der para aquele indivíduo, quando passar pelo processo dele de produção do conhecimento, o conhecimento vai ser sempre o mesmo. Eu formatei a cognição dele. Então é por isso que tem gente que, independente da notícia que eu der, a conclusão que ele vai chegar é sempre que a polícia é truculenta, que a polícia violou direitos humanos. Porque ao longo de décadas eu consegui afetar a cognição daquela pessoa. Eu não estou só discutindo, porque aí você pensa assim, cara, mas não é possível. Eu estou apresentando aqui a foto, eu estou apresentando um relatório, eu estou apresentando estatística, eu tenho um laudo pericial. Como é que o cara não consegue? Porque ele foi afetado a cognição dele. A cognição dele foi pré-formatada ao longo de um processo que, independente do que você mostre para ele, a conclusão que ele vai chegar é que a polícia é sempre violadora dos direitos humanos. Então não interessa se o delegado se a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro apresente um relatório com gráficos, estatísticas, números, provando que quando você usa o helicóptero, você subtrai uma vantagem tática do criminoso. E aquele criminoso, ele não é um jihadista, ele não luta até a morte. Ele luta até a morte contra a outra facção. Mas contra o Estado, ele só luta enquanto ele acredita que tem uma vantagem tática. E quando você coloca o helicóptero, você subtrai aquela vantagem tática dele. E quando você faz isso, existe uma menor propensão ao confronto. Então as operações que tem helicóptero, normalmente o confronto é de curta duração ou não tem confronto. Isso não só protege a vida do policial, como também evita que a população fique entre o fogo cruzado. Porque quando você tira o helicóptero, cara, o cara vai ficar na laje, o cara vai para a trocação. Não é isso? Mas por que você, mesmo com esse relatório, o decisor não opta, não acredita nisso? Porque ele foi formatado para acreditar o processo de cognição dele, que realmente aquela narrativa, aí a narrativa surte efeito. A nossa narrativa não surte efeito, mas a narrativa, embora esteja totalmente amparada, não surte efeito. Agora, a outra narrativa de que aquela aeronave está em cima para tirar a esmo sobre a população negra que está embaixo, aí acaba acreditando. Cara, já houve excesso, há excesso. Cara, se há, tolerância zero. Tem que ser investigado, punido os responsáveis, tem que aperfeiçoar protocolo. Isso ninguém tem dúvida. Ninguém advoga cheque em branco para ação policial, nada. Limites muito claros para o uso da força, parâmetros legais para o uso da força. É lógico que ninguém está falando diferente disso, tá? Mas aí quando você pega o decisor, a cabeça dele está formatada para acreditar que a polícia vai violar direitos humanos. Então a decisão dele é aquela. E aí olha que engraçado, assim, dentre as ONGs que mais vociferam contra o emprego de aeronave no Rio de Janeiro estão as ONGs da Maré. E a Maré, dada a sua topografia plana, é onde o efeito da aeronave é mais potencializado. Então, ou seja, o uso da aeronave nas comunidades da Maré, em virtude da sua topografia plana, ao contrário das comunidades que são em morro, o helicóptero tem um efeito muito grande ali.
Dentre as ONGs que mais vociferam contra o uso da aeronave, são justamente as ONGs da maré. Pô, não é coincidência. Então isso é uma combinação de guerra jurídica com guerra informacional. Então não precisou derrubar a aeronave. Não precisou abater a aeronave. Combinando guerra jurídica com guerra informacional, as aeronaves não decolam mais. Tá entendendo, cara? Sim. Infelizmente, sim. Olha só, cara. E isso aí tá ligado à guerra cultural, essa guerra que começa lá atrás, onde tinha aquela questão ideológica e tal. Aquela semente trouxe a gente até aqui. Sim. Para a gente não entrar para um viés mais ideológico, eu vou usar um outro exemplo. Eu falei aqui agora há pouco de Irmandade Muçulmana, quando a gente falou que a democracia norte-americana, os Estados Unidos promove a democracia até o momento que a Irmandade Muçulmana chega ao poder no Cairo, né? Então a gente fez menção à Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana surge em 1928, se eu não me engano, na cidade de Ismailia, que fica à beira do canal de Suez. O cara que concebeu a Irmandade Muçulmana era um sujeito chamado Hassan al-Banna. Ele, no primeiro momento, ele tenta a revolução dele, mas ele percebe que ele não tinha poder militar e poder político para chegar ao poder. Poder para chegar ao poder, desculpa. Ele não tinha poder político e militar para capturar o Estado. E ele chega à conclusão seguinte: pô, a minha via, meu caminho vai ter que ser mais longo. Eu vou ter que mobilizar a cabeça das pessoas, eu vou ter que transformar a cabeça das pessoas. E aí ele adota, ele fala assim, cara, eu tenho que trabalhar o sistema de ensino, eu tenho que trabalhar as agremiações esportivas, eu tenho que trabalhar os sindicatos. Quando eu conseguir formar a cabeça das pessoas, preparar a cabeça das pessoas, a gente vai para um próximo passo. Tanto é que o lema da Irmandade Muçulmana é: o Islã é a solução. O Islã é a solução. Então, assim, é uma visão de mundo. Ele prepara uma visão de mundo antes da Revolução, como pré-requisito para a Revolução. Quando a gente vem para o Ocidente, a gente vai ter um comunista italiano chamado Antônio Gramsci. Ele vai passar pela mesma coisa. Ele vai levar adiante uma revolução que vai ser malfadada. Ele vai para o cárcere. A revolução dele lá não deu errado. Ele chega e fala assim, cara, não adianta eu querer fazer revolução com armas, revolução com ferramentas políticas, porque a gente não tem força para isso. Então como é que a gente vai ter que... Qual é o caminho para a tomada do poder? Ele vai chegar a uma conclusão muito parecida com Hassan al-Banna. Voltando à Irmandade Muçulmana, depois um outro egípcio, Said Qutb, ele vai ser o grande ideólogo da jihad. Tá? Ele vai lá para frente. Mas quando a gente volta no Gramsci, o Gramsci ele vai chegar a uma conclusão muito parecida. Então, eu preciso formatar a visão de mundo das pessoas, para que essas pessoas elas sejam preparadas. A cosmovisão vai ser pré-requisito para preparar o terreno para aquela revolução, para aquela tomada do poder, enfim. Então essa perspectiva, que vai receber o nome de Gramsciana, né, uma alusão a seu mentor, ela vai ganhar uma força muito grande no Ocidente e, por conseguinte, vai se estender para a América Latina. Então, essa cosmovisão ela vai gerar um ambiente muito favorável para essa narrativa. Então, esses atores, eles têm a capacidade, eles sabem explorar isso muito bem. Então, eles pegam aquele ambiente, que tipo de narrativa é fértil? Que tipo de narrativa eu posso aplicar aqui? Então, ele vai nesse tipo de narrativa. Porque o Estado é opressor, na periferia do capital, o Estado policial, e aí vai se apropria dessa construção ideológica para poder levar adiante. E aí a gente observa uma certa convergência nisso. Eu sempre costumo contar um caso, aconteceu com meu filho mais velho, hoje ele está com 21 anos, na época ele devia ter uns 15 anos, ele estava no primeiro ano do ensino médio. Ele recebeu uma tarefa no caderno de atividades dele, é escola particular,
Tá? Diga-se de passagem, até uma das mais caras de Goiânia, material didático, era considerado um dos melhores do Brasil, se eu não me engano, de Pernambuco e tal. E tinha um caderno de atividades que eram questões do Enem. E ele foi obrigado a fazer uma redação que a questão do Enem era a seguinte: questão do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Abre aspas, você irá personificar a bala que sairá pelo cano da arma de um policial e matará um inocente durante uma incursão na favela. Fecha aspas. Cara, eu vou repetir, porque é tão bizarro que... Abre aspas. Você irá personificar a bala que sairá pelo cano da arma de um policial que matará um inocente numa incursão na favela. Fecha aspas. O tema da redação era a desmilitarização das polícias militares. E tinham 3 textos de apoio. Num primeiro momento, eu achei que 3 textos, um é a favor, um é neutro, um é contra. Claro que não, os 3 textos arrebentando a polícia. Cara, eu só vi coisa parecida com isso quando eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Holocausto em Washington, em que tinha um pavimento lá que mostrava a Alemanha nos anos 30. E mostrava ali o que seria uma sala de aula com material didático. Cara, era o mesmo recurso. O mesmo recurso usado na Alemanha de Hitler é o mesmo recurso para que você comece a bombardear a cabeça daquela criança de que o Estado... de que a polícia é o braço repressivo de um Estado opressor. E vai passar 40 anos sendo bombardeado com essa ideia, 40 anos bombardeado, formatando a cognição daquela pessoa. 30, 40 anos depois, quando ela for um magistrado, ela vai tomar as decisões dela com base nisso. E aí ela vai ignorar o relatório da Polícia Civil. Ela vai ignorar a realidade que está gritando na frente dela. Por quê? Porque a cognição dela foi formatada. E tem alguém que sabe explorar isso habilmente. E aí eu volto àquilo que eu já falei anteriormente. Proeficiência no nível tático, na dimensão física é importante? É lógico que é importante. Por isso não pode ir para cumprir a missão dela e ser subjugada pela força. É lógico que não. Mas só isso basta? Não, só isso não basta. E aí não é nem só o jurista, né? Não é nem só quem vai julgar, mas também a própria opinião pública, a academia que vai lógico, que vai fundamentar, que vai fazer relatórios para que fundamente a decisão academia daquele cara que vai... Exatamente. Outra coisa, e aí quando vai para a televisão, vai para a mídia, é a redação do jornal. Sim. Entendeu? Então, cara, é o que eu costumo falar. Assim, o policial, ele entra na comunidade. Onde é que é o campo de batalha dele? Cara, não é aquela comunidade. Com o celular é o mundo inteiro. Se ele, numa troca de tiro, ele infelizmente vem a causar um dano colateral, aquilo vai ser veiculado para o mundo inteiro. Não é isso? Se mata um inocente, se fere um inocente, aquela imagem dramática vai ser veiculada pelo mundo inteiro. Então não está restrito ali. Ele entra ali, ele se defronta com a bala do criminoso, com a pedrada do morador, né, com o xingamento do morador, com a narrativa da ONG e com a câmera do repórter. O que acontece muitas vezes é que pela nossa formação, pela educação, a gente está concentrado ali na trocação de tiro. Não é isso? Essa é só uma face do problema. Repito, é a bala do criminoso, a pedrada do morador, ou o xingamento do morador, a narrativa da ONG e a câmera do repórter. Ele enfrenta tudo isso. E ele tem que saber ter resposta e vencer em todos esses combates, esses confrontos, entendeu? E a decisão do juiz depois. E a decisão do juiz também. E a denúncia do Ministério Público um pouquinho antes.